Os irmãos encontraram? Atos, capítulo 2, versículos 1 ao... Vamos lendo aqui. Atos, está aqui no telão. Se você não tem a sua Bíblia, tem aqui a versão revista e atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Você pode... Nós podemos aprender algumas lições valiosíssimas para a nossa vida, compreendendo o reino, compreendendo o funcionamento do reino de Deus, porque nós precisamos entender uma coisa. Não é que nós pertencemos a uma igreja, a uma denominação. Nós somos chamados para pertencer ao reino dos céus. A Bíblia diz que nós somos tirados do reino, do império das trevas, estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho amado, Jesus Cristo. Então nós precisamos entender como funciona este reino. É interessante que quando existe a migração, alguém se muda do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, eu desde os 15 ou 16 anos que eu estou tentando aprender inglês, uma hora eu aprendo. Mas não é só aprender a palavra. Isso aqui significa isso, aquilo significa aquilo outro. Não, nós precisamos aprender a cultura. Como eles pensam, como eles se expressam, como eles enxergam a vida. São coisas totalmente diferentes. Se você vai para Portugal, por exemplo, que é de língua portuguesa, a noção de vida deles, de ver as coisas, é totalmente diferente. Então, quando nós, um exemplo, mudamos para morar nos Estados Unidos, então vai ter que saber como é que funciona a lei trabalhista lá, precisa saber como é que são as regras do trânsito, se for dirigir, como que funciona, se tem imposto de renda ou não, como que tem que se dirigir a uma autoridade, como funciona. A gente precisa aprender uma nova cultura. E quando nós falamos do reino dos céus, não é diferente. Nós somos tirados da cultura do mundo e precisamos aprender a cultura do reino dos céus. Nós precisamos aprender como é o funcionamento do reino dos céus. Porque eu sempre digo, irmãos, quanto menos nós conhecemos a Bíblia, quanto menos nós conhecemos como Deus pensa, como Deus age, como Deus funciona, como Ele interage com a raça humana, como Ele interfere, mais nós sofremos. Mais a gente entra em desespero. Mais a gente se preocupa em se Deus vai fazer alguma coisa por nós ou não. E nesses 2 versículos existem algumas lições importantíssimas para compreendermos o reino dos céus. E a nossa bagagem, o nosso fardo será aliviado. Primeira coisa, irmãos, que nós lemos aqui. O texto diz assim: ao cumprir-se o dia. Ao cumprir-se o dia. A primeira coisa que o cristão deve entender, aprender, é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Eu cresci cantando, dizendo: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Mas não pode ficar numa letra, numa canção bonita. Tem que ser o nosso entendimento a respeito do reino.
Jesus, após ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui nesta terra, e ele reuniu os seus discípulos lá em Betânia, como nós podemos ver nos últimos versículos do Evangelho de Lucas. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios, revestidos do poder de Deus, e aí sim vocês serão minhas testemunhas. Ao cumprir-se o dia, quem que cumpriu? Os apóstolos? Os discípulos? Quem cumpriu foi Deus. Deus tem os seus decretos. Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus meios. E a gente vê até mesmo, muitas vezes, crente dizendo: Deus tarda, mas não falha. Irmãos, Deus tem o tempo. Ao cumprir-se o dia, cumprir-se que dia? O dia que o Pai havia estabelecido para que o Espírito Santo descesse sobre os seus discípulos, para que eles fossem revestidos de poder e autoridade e começassem a igreja de Jesus Cristo, e ela permanece 2000 anos depois. Nós estamos aqui porque cumpriu-se o dia em Atos 2. Quando nós não entendemos isto, nós andamos em aflição. Quando nós não entendemos isto, nós andamos em angústia. Quando nós não entendemos isso, nós andamos com pontos de interrogação na cabeça. É interessante que Jesus falou para cerca de 500 pessoas. 500 pessoas ouviram: fiquem em Jerusalém. Mas aqui em Atos 2 tinham 120 apenas. Cerca de 120. Por que as pessoas desanimaram? Por que as pessoas foram abandonando? E não foram muitos dias. Entre 7 e 10 dias que eles ficaram orando no cenáculo. Não foi 1 mês, 2 meses, não foram 6 meses, não foi 1 ano. Em 10 dias, 380 pessoas desistiram de serem revestidas do Espírito Santo. Porque não entendem a soberania. Aí eu vou orar e Deus vai fazer hoje. Eu vou orar e Deus vai responder amanhã. Tudo é no tempo dele. É ele quem cumpre os seus propósitos. Eu gosto muito da parte prática, irmãos, para a gente não ficar apenas na teoria, que dá a impressão que é mais difícil a gente compreender. Deus um dia visitou a um jovenzinho chamado José, ele tinha 17 anos, e através do sonho Deus falou com ele dizendo: eu vou fazer de você uma grande pessoa. Você vai ter muito poder e autoridade, você vai ser um governador poderoso. Mas o que aconteceu? Foi vendido pelos irmãos, foi levado à casa de Potifar, foi levado à prisão. 13 anos depois, ele foi levado diante de Faraó e se tornou governador. Deus havia estabelecido que eram necessários 13 anos para que aquele jovenzinho amadurecesse, desenvolvesse as suas habilidades, para que se tornasse um grande e poderoso governador. E ao cumprir-se o dia, lá estava José diante de Faraó. É interessante, irmãos, a história de José não tem 1 minuto, não tem meio versículo, não tem três palavras formando um pedaço de uma frase dizendo: e José estava preocupado, e José se abateu, e José entrou em desespero, e José entrou em depressão, e José pensou em tirar a sua vida. Nada. José era um jovem alegre, feliz, porque compreendia a soberania do seu Deus. Entenda, irmãos, não foram os irmãos de José que o mandaram para o Egito. Deus o mandou através dos seus irmãos. Não foi Potifar que olhou e se engraçou com o rapaz. Falou: que rapaz bonito, eu vou levar para ser o meu escravo. Não, Deus o colocou dentro da casa de Potifar.
Entenda, não foi a mulher de Potifar que o mandou para a prisão, Deus o mandou para a prisão. Tudo para que se cumprisse exatamente o script que Deus havia estabelecido, para se cumprir o dia. Não foi por acaso que aquele copeiro foi parar na prisão. E José interpretou o sonho. E José falou assim, quando você sair daqui, não se esqueça de mim. Quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. E não é que o rapaz lembrou, mas 2 anos depois. O homem esqueceu porque quis durante os 2 anos? Não. Foi o tempo que Deus havia estabelecido. E quando chegou o dia para se cumprir, oh aleluia, a promessa na vida daquele jovem, não tinha irmãos, não tinha a mulher de Potifar, não tinha ninguém, nem o carcereiro, ninguém pôde segurar. Ao cumprir-se o dia, José estava diante de Faraó dizendo, escolha um jovem bem ajuizado aí, para se tornar o governador. Aleluia. Irmãos, a história de Davi não é diferente. Davi tinha cerca de 17 anos, a Bíblia não diz, os estudiosos que calculam mais ou menos 17 anos, quando ele foi chamado na presença do seu pai e dos seus irmãos e recebeu a unção de rei. Mas a Bíblia diz que após receber a unção de rei, ele voltou para o campo para cuidar das poucas ovelhas de seu pai. Ficou esquecido de novo lá no campo. Esquecido para o seu pai, esquecido para os seus irmãos. Não era conhecido de ninguém de Israel. Mas ao cumprir-se o dia dele se tornar conhecido em todo Israel, Deus tocou no coração do seu papai e chamou Davi, vem aqui, vai levar pão e queijo lá para o capitão, para os seus irmãos, vá lá para ver notícias. Irmãos, se Davi fosse um jovenzinho rebelde, ia dizer assim, não, eu não vou não. Agora eu sou rei, eu tenho unção de rei. Esqueceu que o profeta Samuel me ungiu como rei? Nada. Ele falou, pois não, papai, daqui o queijo, daqui os pães, eu vou. E quando ele chega no campo de batalha, quem estava lá? Golias. Ao cumprir-se o dia que Deus havia estabelecido, Deus pegou aquele jovenzinho do meio do mato, no meio de poucas ovelhas, e o colocou diante de todo Israel, e não apenas Israel, todas as nações ao redor ficaram sabendo, existe um guerreiro chamado Davi, valente, poderoso, que derrotou o gigante Golias, derrubou ele, cortou a cabeça fora, e Israel venceu a batalha por causa de um soldado, ao cumprir-se o dia. Então você precisa saber que Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem um plano. Ninguém foi chamado por ser simplesmente chamado, eu vou chamar esse aqui, depois eu vejo o que eu faço com ele. Não, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. E quando chegar o dia, quem sabe você está orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Não desista. Você não sabe quando será, mas Deus irá cumprir. Ao cumprir-se o dia, oh aleluia, ao cumprir-se o dia da tua vitória, não importa onde você esteja, de que maneira você esteja, a situação que você esteja, Deus vai chamar e vai colocar a vitória nas suas mãos. Deus vai estabelecer, Deus levanta, Deus abate, oh aleluia, Deus tira do anonimato, Deus faz conhecido ao cumprir-se o dia. Oh, aleluia. Às vezes eu me pego orando e falo, Senhor,
Senhor, quando chegará o crescimento da obra? Quando chegará o crescimento da igreja? Quando que nós vamos ver as pessoas se acotovelando, como dizia um pastor aí de Curitiba, né? Se acotovelando para entrar e participar do culto. E o Senhor fala no meu coração, ao cumprir-se o dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no mês que vem, pode ser o ano que vem, eu não sei, mas ao cumprir-se o dia, Deus estabelecerá a sua vontade para esta igreja, a sua vontade para este povo, e não há nada e ninguém que pode segurar. É bom ou não é bom entender isso, irmãos? Eu não sei. Quem sabe alguém da tua família esteja planejando quanto à sua vida. Quem sabe alguém no seu emprego esteja dizendo, eu acabo com ele. É o fim dele agora, eu destruo. Quem sabe seja a enfermidade que chegou e você fica apreensivo, dizendo, será que esta enfermidade é que vai me vencer? Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas ao cumprir-se o dia, não existe doença, enfermidade, problema, não importa quem esteja se levantando contra a sua vida, em que situação esteja trabalhando contra você, ao cumprir-se o dia, as coisas irão acontecer na sua vida, o milagre, a bênção, a cura, a resposta, a porta aberta vai chegar, ao cumprir-se o dia. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos, aqui nós temos duas lições importantíssimas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui nós aprendemos que a bênção de Deus é geográfica e aprendemos sobre a obediência. Entenda uma coisa que eu vou falar, irmãos, não é hoje que eu falo isto. Desde 2010 que eu falo o que eu vou falar agora. Entenda bem o que eu vou dizer. Não é o sair da igreja, é o sair do lugar de onde Deus tem estabelecido. Não é o sair do emprego, é o sair do lugar que Deus tem te colocado. Não é mudar de cidade, é sair do lugar da onde Deus estabeleceu para você ficar. Então, irmãos, nós precisamos entender, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não havia divisão, não havia um puxando para lá, não havia outro puxando para cá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, aonde o Senhor Jesus ordenou que eles estivessem. E nós precisamos entender isto. A bênção de Deus trabalha em cima da geografia e em cima da obediência. Não significa, mas eu não tenho tempo aqui para explicar, mas existe uma esfera que a gente chama a esfera do decreto divino. E dentro dessa esfera as pessoas acham que pode fazer e decidir do jeito que quer. Mas nós não vamos entrar aqui, não temos tempo para isso. Mas o que Deus decretou para a sua vida vai acontecer. Agora o jeito que você vai chegar lá é por tua conta. Se você vai chegar de maneira agradável ou vai chegar lá debaixo de puxões de orelha. Aí depende de você. Mas que o que Deus estabeleceu na sua vida vai acontecer, vai acontecer. Ao cumprir-se o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira obediência. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios. De 500, 380 voltaram. Ficaram 120. Não precisa disso. Esse tal de Pedro, ele acha que ele é pastor. Esse tal aí de João acha que pode mandar sobre a gente. Não, vamos ficar aqui não, vamos embora. Não tem nada desse negócio do Espírito descer não. Isso aí é tudo balela, vamos embora. Mas 120 falaram assim, não, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós vamos obedecer o que Jesus disse. O que importa é obedecer a Deus e não obedecer aos homens.
120 tinham aprendido isto. E ficaram reunidos no mesmo lugar. A bênção de Deus é geográfica ao mesmo tempo. Vamos pegar o exemplo de José, que nós acabamos de falar. Aonde que José seria governador? No Egito. O que Deus precisou fazer? Levá-lo para o Egito. Agora, os meios como Deus leva já não nos cabe a nós. José era obediente, não murmurava contra Deus, cria piamente, plenamente nas promessas de Deus, e ele foi levado para o Egito, porque era no Egito que Deus o levantaria como governador. Deus poderia ter estabelecido esse plano na Babilônia, em outra nação, não. Deus falou assim, vai ser no Egito e é lá que eu vou levar o meu filho. E José entendia isto. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Os irmãos, quando descobriram que José era o irmão deles, né, que o governador era José, irmão deles, eles ficaram atribulados, apavorados de medo, pensando, agora é o nosso fim, agora José é poderoso, ele tem poder de mandar prender, ele tem poder de mandar matar. E o que José falou assim? Ei, fica tranquilo, gente. Como diria o pastor Jeremias Pereira, gente boa, fica tranquilo. Né? Fica tranquilo. Foi Deus quem me trouxe para cá. Foi Deus que me colocou aqui. Todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu e transformou em bênção. Mas eu precisava estar aqui no Egito, nesse tempo, ao cumprir-se o dia. E se José tinha toda a liberdade na casa de Potifar, José poderia ter planejado, arquitetado um plano dizendo, o Potifar vai sair para a batalha, daí eu digo que vou lá em tal lugar comprar alguma coisa, e eu pego, pico a mula, como diz o ditado. Fujo, saio correndo, nunca ninguém vai me achar. Eu volto para a casa do meu pai, enfio dentro de uma tenda e fico lá e nunca mais ninguém me acha, mas eu fico do lado do meu papai. José sabia que era no Egito, sabia que era naquele lugar. Por isso, irmãos, nós precisamos compreender o reino. Quando nós compreendemos o reino, a gente não entra em desespero. É por isso que José não entrou em pânico, não entrou em crise existencial, não entrou em crise psicológica, nada. Ele sabia, até mesmo para os seus irmãos, ele disse, Deus me colocou aqui para esse tempo. Irmão, mas o inverso também é o contrário. O contrário também é verdade, né? O inverso também é verdade. Muitas vezes, irmãos, algumas pessoas nos procuram, pastor, aconteceu isso aqui na minha igreja, eu estou querendo ir lá para a igreja do pastor. Eu falo, espera aí, vamos orar primeiro. Vamos orar, porque se não for a vontade de Deus você estar lá no nosso meio, você vai ser um Jonas. A gente não vai ser bênção para a sua vida e você não vai ser bênção para a nossa vida. Porque Jonas era desobediente. As pessoas acham que é desobediência. Não, nós estamos no tempo da graça. Porque o pastor da internet diz que eu posso viver do jeito que eu quero, que eu não preciso ir para a igreja, que eu não preciso dar o dízimo, que eu não preciso participar da Santa Ceia, que eu não preciso me membrar. Não, porque o pastor fulano lá disse, desobedientes. Silêncio, né? Desobediência. Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive. E ele falou, eu vou a nada. Eu vou para onde eu quero. Ninguém me manda. Entrou naquele navio e foi para Tarsis. Você está entendendo como a bênção de Deus é geográfica? Você não pode estar no lugar errado e você não pode permitir pessoas erradas na sua vida.
Pessoas que Deus não chamou para ser seu amigo, pessoas que Deus não chamou para ser teu companheiro de ministério, pessoas que Deus não quer que esteja perto de você, e você fala, não, é meu amigão, é meu querido, vamos puxar para perto, e vai todo mundo para baixo. Já começa a jogar as cargas para fora, começa a ter prejuízo, e começa as coisas a dar errado. Eu não sei porque que as coisas estão dando errado na minha vida. Tira o Jonas. Tira o Jonas de perto, irmãos. Ai, meu Deus, eu não sei porque que está dando errado na minha vida. Olha as suas amizades. Olha quem você, quem é um líder na sua vida. Olha quem é referência para você. Olha em quem você se espelha. Não adianta se espelhar em pessoas erradas. Ai, porque o fulano lá está se estrepando tudo. O casamento está indo de mal a pior. As finanças estão indo ruim. Só briga na casa, na família. O emprego não dá certo. O que Deus, o que está acontecendo comigo? Tira o Jonas. A gente quer atribuir toda a culpa para Deus. Deus me abandonou. Não, Deus está indo te buscar lá no meio do mar. E quando Ele vai buscar no meio do mar, Ele vai com tempestade. Por isso que eu falei lá no começo, o caminho é você que escolhe. Você chega bem tranquilinho, desembarcando do navio em Nínive, ou você chega sendo vomitado por um grande peixe. Você escolhe o seu caminho. Nós estamos vendo aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos falando de bênção e estamos falando de obediência e de bênção geográfica. Outra coisa, você acha que foi o pai de José que o colocou no campo de batalha perante Golias? Não, Deus o levou para lá. Porque lá era o lugar dele se tornar conhecido. Como é que Deus ia pegar alguém lá do meio do mato e colocá-lo sentado no trono? Israel ia ficar assim, quem que é esse cara? Quem que é esse aí que nós não conhecemos? Como é que Deus tira alguém do nada e coloca como rei? Não, Deus tirou lá do meio do campo. Deus colocou lá no campo de batalha. O Davizinho olhou o gigante e falou, é para já que eu vou acabar com essa história. Oh, aleluia! Porque ele sabia que Deus o havia colocado naquele lugar. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Muitas pessoas, a única preocupação, o único propósito de muitas pessoas é fazer você afundar espiritualmente. É fazer você voltar atrás dos propósitos que você tem. É de você abandonar a sua fé. Quando Saul tira a sua armadura e coloca sobre Davi, ele fez para tirar Davi da jogada. Ele não podia dizer não. Como é que ele ia dizer não? Não tinha ninguém, só um se prontificou. O Saul não queria batalhar, os irmãos de José não queriam lá lutar com Golias, ninguém queria. E agora se apresenta um, como é que o rei ia dizer assim, não, você não vai? O rei bolou um plano. Vou colocar armadura, e a Bíblia diz que Saul era pujante, fortão, grandão. E Davi já era mais mirradinho, jovenzinho. Ele falou assim, eu coloco a minha armadura em cima desse camarada, ele não dá nenhum passo. Foi o que aconteceu. Davi tentou andar e não conseguiu andar com a armadura de Saul. E Davi falou assim, realmente, batalha não é comigo, não, deixa eu voltar lá para as minhas poucas ovelhas. Não, ele tirou aquelas armaduras e falou assim, esse é o lugar da minha bênção. Irmãos, tem gente que tem medo de ser abençoado. Tem gente que tem medo de viver um milagre. Tem gente que tem medo de viver o extraordinário. Davi saiu perguntando por 3 vezes, a Bíblia relata, o que o rei vai dar? O rei vai dar isenção de impostos, vai deixar rico, vai dar muito ouro e ainda vai dar a filha como esposa. Davi ficou doidão, falou, é comigo mesmo esse negócio. Eu quero casar com a filha do rei, eu quero ficar rico, eu não quero mais pagar tributo. Tudo que eu quero é isso. Tem gente que Deus está colocando a bênção na frente e fala, não, eu não quero. Eu não quero isso. É a mesma história de José, irmãos. Eu sempre digo a mesma coisa. Quando José
termina de interpretar o sonho de Faraó, diz assim: olha, virão 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, e por o sonho ter acontecido 2 vezes, isso vai acontecer rápido. E o Faraó, o rei, diz assim: o que nós vamos fazer? Aí começa um marketing pessoal. Você acha de quem que José estava dizendo? José olhou para alguém e disse assim: quem que eu posso indicar aqui? Não, José falou dele. José sabia que aquele tempo era para ele, que aquele era o dia do Senhor cumprir. E José ficou falando dele, dizendo: olha, você precisa de uma pessoa bem ajuizada, que tenha experiência na bonança, que tenha experiência na escassez. Você precisa de alguém que saiba bem administrar. José está falando dele, irmãos. Que dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Irmãos, quando Deus colocar a bênção na sua frente, agarra com toda a força, irmãos. Para o solteiro a mesma coisa, né? Deus colocar a bênção aí na frente do solteiro, agarra, casa, oh, aleluia. Mas se for bênção espiritual, se for bênção financeira, tem que agarrar, irmãos. Tem gente que vem num culto como esse e fala: não, eu não quero nada disso, não, tá bom para mim. Deixa esse negócio de bênção para lá, não, irmãos. Quem sabe Deus quer te usar em milagres. Irmãos, o que eu tenho orado, o que eu tenho pedido a Deus, faz mais de 10 anos que eu peço a mesma coisa, irmão. Não é orar assim, ó, e a pessoa começar a estar na cadeira de roda, ele levanta e sai meio assim, não. É igual eu preguei quinta-feira, você ora e o paralítico salta e já sai andando, correndo. Oh, aleluia! Eu quero ser usado desse jeito. O cego entra aqui, se coloca a mão e fala: veja em nome de Jesus. E os olhos são abertos, a pessoa passa a enxergar. Que coisa extraordinária. A gente não pode rejeitar a bênção, irmãos. Quando o Davizinho escutou, falou assim: vai ser isento de imposto, vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, eu vou matar. Nem que seja sem armadura. Ele tentou fazer o quê? Ir num casamento, numa festa, perderam a bênção, não participaram da descida do Espírito. Por isso não arrede o pé. Deus tem promessas na sua vida, Deus tem bênçãos, Deus tem milagres, Deus tem portas abertas. Permaneça onde Deus te chamou, permaneça onde Deus te estabeleceu. Vai chegar o dia, irá se cumprir na sua vida. Oh, xarabalamacai, emalabais, tequebiara xarabacai. Oh, eu vejo bênção chegando, eu vejo milagres chegando, eu vejo portas sendo abertas, eu vejo transformação de histórias aqui nesta noite, porque o Espírito Santo está ensinando que o dia está chegando, o dia da vitória, o dia do milagre. Oh, aleluia! Mas permaneça, 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 permaneça. Não dê ouvidos àqueles que querem retroceder. Oh, aleluia! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia! O versículo 2 começa assim: e de repente. Sabe de uma coisa? Os milagres, as bênçãos vêm na hora que a gente menos espera. É o de repente do Senhor acontecendo. É o de repente. Quem sabe esta noite seja o de repente do Senhor. Você veio ao culto, está orando, cantando, ouvindo a palavra. De repente o Senhor te visita. De repente o Senhor te cura. De repente o Senhor realiza um milagre. De repente Deus visita o seu filho, a sua filha lá na casa. De repente Deus visita o seu parente. De repente pode acontecer o extraordinário na sua vida. Oh, aleluia! A gente programa, a gente fala: olha, congresso de avivamento, a gente faz culto da cura e de milagre, mas é o de repente do Senhor, é o de repente do Senhor. Oh, aleluia! O milagre pode chegar num culto de avivamento, o avivamento pode chegar num culto de ensino bíblico. O de repente do Senhor está disponível, o de repente do Senhor está acessível, o de repente do Senhor está liberado. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, oh, aleluia!
O diabo, quem sabe, passou a semana toda dizendo: não vai dar certo, não, você não vai conseguir, não, isso, você não nasceu para isso. Mas de repente a palavra do Senhor se manifesta e diz: eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei, eu fiz promessas, eu quero cumprir, eu quero abençoar. De repente, oh, arabacaiarai, tequebiarabaxarabalabacai, oh, o de repente do Senhor, o de repente, oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé.